todos, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso 3º seminário, dentro dessa possibilidade, né, do esclarecimento aí com o trabalho, né, da mediunidade, trabalho, vida e luz. E nós, nesse momento, né, que nos preparamos para iniciar esse trabalho, vamos convidar o nosso Zé Bento e Marília, esse casal lindo, né, que estão sempre em nossos corações, muito caro dos nossos corações, a estar fazendo esse primeiro momento com uns 15 minutos de harmonização. Depois nós vamos fazer a nossa prece, e aí nós vamos fazer a apresentação oficial, porque dá tempo do restante do pessoal chegar, né, enquanto isso. Tá? Então, está com você, Bento, Marília, sejam muito bem-vindos. Obrigada. E agradecemos imensamente terem aceitado o nosso convite e estar aqui conosco. Obrigado. Nós é que agradecemos. Vamos começar com a alma das andorinhas. Muito bom, obrigada. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que esse meu sorriso para mim, esse meu sorriso para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Que sinto Deus sorrindo para mim. Agora vamos cantar aquela música da Escrava, que é Embalando a Vovó Aninha. Oh, minha vovó Aninha, que nunca foi sinhazinha, lá na senzala não brincava, pois criancinha embalava. Oh, minha vovó Aninha, hoje eu tô crescidinha, não brinco mais de casinha, nem faço
faço mais comidinha. Oh, minha vovó Aninha, guardo minhas bonequinhas, guardo todos os brinquedinhos para aprender a dar carinho. Onde invadem meus braços o seu corpinho franzino, na sua pele enrugadinha, passo as mãos de mansinho, cantando aquela cantiga que um dia cantou pra mim. Drome, minha vozinha, aqui nos braços meus. Drome, sossegadinha, deixa eu cuidar de você. Drome, minha vozinha, nada tem que temer. Drome nos braços meus, Deus vai cuidar de você. Agora, como nós sabemos, vamos cantar Deus me levanta. Quando estou triste, minha alma está cansada. Quando problemas faz o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venha ao meu lado sentar. Quando estou triste, minha alma está cansada. Quando problemas faz o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venhas ao meu lado sentar. Deus me levanta para alcançar montanhas, Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre seus ombros, Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta para alcançar montanhas, Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre seus ombros, Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Então vamos agradecer a Deus. Um obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. No perfume das flores, na harmonia das cores,
mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa e no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia eu posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. Escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festa, e no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Obrigado, Senhor. O nome desse hino aqui agora é Longos Caminhos. Andei por longos caminhos a procurar por você, pisei em tantos espinhos e não encontrei você. As noites sempre tão frias, estrelas eu não as vi. Andei contando os dias, sempre esperando você. Às vezes fico pensando, porque eu vivo assim. Eu passo a vida sonhando, pensando como é você. Seu nome é felicidade, assim eu ouvi dizer. Meu mundo é sempre saudade, saudade é o meu viver. Felicidade vem, comigo vem morar. Felicidade vem, quem vive a cantar. Eu canto esta canção, chamando por você. Felicidade
caminho que hoje encontrei em você. E agradecemos, né, a oportunidade das vibrações deste hino, Zé Bento, Marília, né? E nesses momentos, aproveitando as vibrações deste hino, nós vamos fazer a nossa prece e te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade bendita do trabalho, do esclarecimento, do encontro de corações, do encontro de almas, buscando no seu amor conduzir a caminhada com mais proveito. Que a tua luz possa permanecer conosco, fortalecendo cada um de nós, fortalecendo cada médium, para que ele possa, na esperança, vencer todas as lutas que porventura vêm ao seu encontro, na certeza de que, após as lutas que o Pai espera, a exaltação de todos nós, é que podemos prosseguir com o aprendizado e com a certeza de que compreendemos a lição dentro das possibilidades de viver o amor incondicional a todos que venham ao nosso encontro. Que a tua luz permaneça conosco, aquecendo os nossos corações e nos inspirando para que possamos prosseguir, realizando o nosso melhor na atitude do irmão fraterno, do cristão que espera que sejamos, e nas atitudes dentro dos teus preceitos e dos teus ensinamentos. Abençoe a cada um de nós e que a Ruth possa também ser igualmente envolvida dentro do trabalho que vai realizar para nós nesta noite. Muito obrigada. Queridos companheiros e amigos, nós agradecemos a todos a presença, né? Uma boa noite àqueles que nós não tivemos oportunidade de receber diretamente. Te agradecemos imensamente, Zé Bento, Marília, por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco e nos brindar com essas canções tão lindas e, com certeza, tocam muito os nossos corações e a nossa alma. Obrigada pela oportunidade de músicas novas que trouxe aí para nós também, né, do grupo. Nós agradecemos sempre a casa, agradecemos sempre a Miramês, para que ele continue trazendo sempre a luz para toda a casa, todos vocês, todos nós. Que Deus abençoe a todos e envolva toda a casa nesse manto de muita paz e muita alegria e saúde. Muito obrigada, viu? Obrigada, Marília. Obrigada. Que Jesus nos abençoe, viu? Amém. Até o próximo, se Deus quiser. Até o próximo. Bom, companheiros, este é mais um evento. O Zé Bento e Marília não ficaram conosco até o final, porque eles têm um compromisso, tá? Então, o momento que eles saírem aí é porque eles foram atender a um outro chamado, tá? E esse evento, né, esse seminário, Mediunidade, Trabalho, Vida e Luz, onde traz toda essa trajetória de um médium, que o médium, compreendendo os seus talentos, ele amadurece, e após esse amadurecimento, ele começa a reconhecer o seu lugar no universo, ele trabalha a sua iluminação, já com segurança, né? E com toda essa certeza do que realmente lhe compete realizar. E é mais um evento do AON, a área de orientação mediúnica da AME de Contagem, Aliança do Movimento Espírita de Contagem. Nós agradecemos também a equipe que esteve conosco, nos apoiando e nos auxiliando nesse trabalho,
a Almira, a Elô, né? O Pedro, da divulgação, e que nos ajudou aí com o trabalho para que ele pudesse a contento estar acontecendo, né? A Elô, gente, ela é do AXE, né? A área de comunicação social do 27º CRE da nossa região. Te agradecemos imensamente o apoio, viu, Elô? E agradecemos também, né, a nossa companheira Ruth por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco nessa tarde. E que Jesus possa envolvê-la nas vibrações de amor, né? Para você, companheira Ruth, as nossas melhores vibrações e te passamos a palavra. Tá? Obrigada, Roselina, obrigada a todos vocês pela presença. Esse nosso trabalho é mais uma sensibilização, uma reflexão desse tema, né? Que é muito importante, porque nós temos sempre a ideia da mediunidade só como um fenômeno, não é? E ela tem um processo bem maior nesse contexto todo, né? Então, a gente vai refletir sobre isso. Vamos ver aqui como é que nós conseguimos passar aqui a apresentação para vocês, porque tem muita reflexão aqui dos amigos espirituais, né? Está dando para ver normalmente? Gostaria que alguém desse um retorno? Sim, está perfeito. Tá? Então, tá bom. Então, nós vamos iniciar o tema mediunidade, trabalho, vida e luz. Então, como vocês veem, a mediunidade ela é muito abrangente. Nós, desde o decorrer da nossa caminhada, lá atrás a gente via a mediunidade como algo de deslumbramento, né? Muitas vezes sem compreender profundamente esse processo. E com a doutrina espírita chegando, Kardec chegando, ele pôde nos mostrar todo o contexto desse trabalho, a profundidade e a nossa responsabilidade como espíritos em evolução. Porque nós passamos a entender que a mediunidade é um dos instrumentos nosso de evolução. Nós temos muitos instrumentos que nos ajudam nessa caminhada, mas a mediunidade é um deles. Então, nós iniciamos com as colocações de Atos dos Apóstolos, que diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Nesses dias, derramarei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Então, vocês veem a responsabilidade, né? Porque derramarei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras. Então, nós vamos começar a entender o nosso papel, que já não é de hoje, que é trazido, não é? O que é a mediunidade? Se procurarmos no Evangelho, nós vamos encontrar N fatos sobre esse assunto e mostrando essa responsabilidade, que é algo muito sério que nós estamos assumindo e tendo uma grande oportunidade. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, diz assim: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar o mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Então, olha como é bonita a proposta, né? Recebemos todos os recursos, estamos recebendo sempre à medida que vamos evoluindo, vamos podendo ampliar os nossos recursos, a nossa capacidade, a nossa inteligência, mas é importante ressaltar, Deus
nos deu a mediunidade para que pudéssemos ter esse contato com o mundo invisível. E ele não seria para curiosidade, nem para brincadeira, como diz Kardec. Ele tem uma finalidade muito ampla e maior. Então, ainda no mesmo capítulo, é dito aos médiuns: sua missão é santa, visto ter por objetivo abrir os horizontes da vida eterna. Como intérpretes do ensino dos espíritos, os médiuns devem desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Então, vocês veem que nessa colocação, quando ele mostra que é uma missão, é um trabalho, não é? É um trabalho santo, um trabalho de muita seriedade, e que ele tem uma finalidade, ele traz uma finalidade maior, que ele fala desempenhar o papel na transformação moral que se opera. Então, é essa proposta nossa quando reencarnamos. É crescer como espíritos, é evoluir, é mudar. Então, nós não podemos ficar imaginando mais estarmos estacionados num ângulo ou outro, já que a gente sempre evolui, mas em alguns ângulos, às vezes, nós nos acomodamos, não é? E muito menos no trabalho da mediunidade, que ele tem um papel, como diz, importantíssimo, que é levar à transformação moral. Então, nós vamos encontrar no livro Roteiro, quando Emmanuel nos diz que mediunidade, pois, é meio de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo invisível, convivência e intercâmbio, desenvolvimento e aplicação das potencialidades divinas. Vós sois deuses, disse o Jesus. Então, o que nós entendemos por isso? Abriram-se as comportas, né, para que entrássemos nesse mundo espiritual, como diz ele, de convivência, de intercâmbio, mas para a aplicação das potencialidades divinas. Porque quando ele diz vós sois deuses, esse Deus em letra minúscula, não é? É porque nós temos um potencial dentro de nós, que nós fomos criados já com esse potencial que precisamos deixar que desabroche, que venha à tona, e isso vai depender do que nós vamos fazer na nossa caminhada evolutiva. E por isso que alguns andam mais rápido do que outros, né? Alguns entendem a proposta da vida primeiro do que outros, e assim nós vamos caminhando na possibilidade de aplicar essa potencialidade que temos em nós. Então, é uma responsabilidade grande, porque muitos nos observam, muitos, às vezes, nos imitam, não é? Então, nós precisamos ter o cuidado com aquilo que estamos refletindo ao nosso redor. No livro Mediunidade e Sintonia, Emmanuel diz que mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, imã do próprio ser. Então, se temos essa capacidade de comunicar e de interpretar, nós temos uma responsabilidade muito grande de conhecer mediunidade, de saber o que estamos fazendo com ela. Porque a pessoa diz assim, mas eu sou médium, eu tenho mediunidade, mas só isso não basta. É preciso conhecer essa força mental, essa capacidade que nós temos para usá-la de uma forma adequada. André Luiz chega a dizer que trabalhar com forças, sem saber o que estamos fazendo, é preferível não trabalhar, porque causaríamos um problema maior. Então, essa capacidade de comunicar e interpretar é preciso de conhecer. E Kardec trabalhou isso brilhantemente no livro dos Médiuns, nos alertando tantos pontos e mostrando essa possibilidade que todos nós temos de uma forma ou de outra. Então, no livro Seara dos Médiuns, Emmanuel fala: seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem,
na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Então, a mediunidade é coisa santa, para ser usada santamente em favor de alguém. Médiuns somos todos, de alguma forma. Podemos não ter uma mediunidade muito ostensiva, mas, de alguma forma, nós nos sintonizamos com o mundo espiritual, seja pela intuição, seja pela percepção, porque sabemos que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhos. Então, nós fazemos essa sintonia. E quando fazemos essa sintonia, nós temos que entender com quem que nós estamos comunicando, com quem que nós estamos lidando, porque a nossa proposta é de fazer o bem e não entrar naquele trabalho de estarmos ligados a espíritos de complexidade que às vezes querem até nos desviar de uma proposta. Então, os aspectos da mediunidade são muito importantes para sabermos como lidar com elas. Então, lembramos mais uma vez do Evangelho, quando Paulo diz em 1 Coríntios que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, isso mostra bem que mediunidade não é coisa para brincar, não é coisa para curiosidade, e não é achar que os espíritos estão ali para nos servir como nós queremos e da forma que queremos. Não é assim, não é? Nós temos que entender a proposta, porque ela é para ser útil, para ser uma proposta que leve a criatura que está ouvindo os nossos estudos, no nosso diálogo, que ele se propõe a entender a moral do Cristo, para que possa também modificar. E em Atos dos Apóstolos é dito que nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então, nós vemos que esse processo é um processo natural, a comunicação dos espíritos, porque somos espíritos eternos, nada termina com a morte, nós temos que dar continuidade à nossa vida, ao nosso espírito imortal, e ele tem uma proposta que é a proposta da felicidade. No livro Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, na sua introdução, nos diz que há um universo a explorar. Há uma humanidade inteira clamando por ajuda, esclarecimento, compreensão e caridade no chamado mundo espiritual. Nunca o drama de um espírito é apenas seu. Há sempre nessa vida, ou em algumas das anteriores, elos que nos ligam a outros seres e outras dores. Então, mostra que nós não estamos mesmo só. Nós estamos ligados pelo nosso passado, em situações mais complexas ou felizes, não é? Mas sabemos que tem no mundo espiritual, como ele diz, uma necessidade de ajudar a muitos espíritos através de esclarecimento, de compreensão, de caridade. E também no mundo material. As pessoas que precisam da informação do Evangelho, que precisam de boas colocações, dos bons livros espíritas que trazem aí o conforto, o esclarecimento e a esperança. Então, temos uma proposta muito grande, proposta de trabalho, proposta de servirmos, proposta de ajudarmos, porque estamos conectados uns aos outros. E quantos que às vezes vêm nas nossas reuniões são criaturas que foram vinculadas a nós pelo passado e que hoje, quem sabe, nós podemos dar já uma palavra de conforto, uma palavra diferente, para que eles tenham bom ânimo, nos vejam com outros olhos, né? Vejam que nós também mudamos, que tudo isso é possível, que eles também podem mudar, como nós devemos mudar. Então, nós estamos sempre ligados. Então, é preciso entender esse mecanismo da vida. No livro Mediunidade e Evolução, Peralva nos mostra que no exercício da mediunidade
podemos considerar, entre outros, 3 aspectos essenciais. Um é a comunicação edificante, a atividade superficial e a conscientização profunda, os 3 pontos, né? Então, a comunicação edificante é o espírito de sacrifício, é o desinteresse material. É quando nós vamos trabalhar na nossa casa espírita, ajudar aqueles que necessitam sobre várias formas, não é? É nos doarmos sem interesse, porque mediunidade é coisa santa, não é para usar de outra forma. Então, essa comunicação edificante, que nós nos doamos, às vezes temos outras coisas a fazer, mas usamos aquele momento com aquela seriedade, com aquela responsabilidade que ele é preciso que tenha. Então, ele fala que a atividade mediúnica que se incline para a superficialidade, atendendo à curiosidade inócua, ao menosprezo ao bem ou à leviandade em qualquer de suas modalidades, diverge dos valores eternos que formam a base da mediunidade. Então, é isso. Não é algo para brincar. Não é algo superficialidade, como ele diz. Não é algo de curiosidade. Já se fizeram pesquisas lá atrás, interrogações, e para nós isso não é importante mais. O nosso processo outro é hoje, é de agora, é de trabalhar com seriedade, é entender o que temos nas nossas mãos, essa ferramenta que é de auxílio, não é? Para a busca de valores eternos. E a conscientização profunda, como ele diz, orientar-se-á invariavelmente segundo os padrões evangélicos e doutrinários. Teor construtivo, tendo em vista o amor e a sabedoria. Então, nós sabemos que a doutrina está ligada nesse tríplice aspecto, né? Ciência, filosofia e o aspecto religioso. Então, nós temos que trabalhar os padrões evangélicos no nosso coração, porque aí é que nós começamos a mudar e, mudando, nós podemos servir melhor. Essa é a proposta, não é? Nós temos que fazer a nossa parte. A espiritualidade está pronta a nos ajudar, mas ela busca médiuns que queiram verdadeiramente servir dentro de uma proposta evangélica, da moral do Cristo, e baseado na doutrina espírita. Nós não podemos perder isso de foco. Nós temos a codificação que nos direciona como usar a mediunidade, que é de uma forma construtiva, como ele fala, com a proposta do amor e da sabedoria. Então, nós temos uma proposta diferenciada, porque mediunidade em si, toda a humanidade tem. Pode-se um grupo reunir sendo médiuns, mas dentro da proposta que nós buscamos, que é do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, há um diferencial. Então, nosso trabalho é do Evangelho, Espiritismo e Mediunidade, ligado a esse aspecto, não é? Nós não podemos desvincular, né? Evangelho sem Espiritismo, às vezes nós não temos a clareza, Espiritismo sem Evangelho não está completo, mediunidade sem esses ângulos não vai ser um trabalho completo. Então, ele ainda diz que mediunismo com Evangelho e Espiritismo é penhor de vitória espiritual, de valorização dos talentos divinos. Então, é essa a proposta. A mediunidade tem a proposta de estar ligada ao Evangelho e ao Espiritismo. Se começarmos a sair desses pontos, o trabalho não está completo. Não é, como ele diz, penhor de vitória espiritual. Então, ele traz algumas definições nessa obra, que nós pusemos até o grifo nosso, porque ele às vezes só cita o nome do autor e nós complementamos com os livros. Então, ele traz para a nossa reflexão, que Kardec diz que todo aquele que sente um grau qualquer da influência dos espíritos é, por esse fato, médium.
Então, como nós falamos, todos nós sentimos de alguma forma essa influência. Às vezes não prestamos atenção, mas temos uma intuição, temos uma percepção, e tudo isso é mediunidade. Continuando, Emmanuel diz no livro Emmanuel: os médiuns, em sua generalidade, são espíritos que resgatam débitos do passado. Então, o que ele quer dizer com isso? A mediunidade chega para nós como um dos instrumentos, como já falamos, para nossa caminhada evolutiva, para o resgate dos débitos que cometemos no passado. Então, quando nós entendemos esse ponto, nós olhamos com um diferencial enorme o processo da mediunidade, porque ela nos dá uma oportunidade imensa de resgatar os nossos débitos. Mas resta saber o que nós vamos fazer com ela, não é? Qual a atitude que vamos tomar quando estivermos trabalhando dentro desse contexto. Diz ainda no livro Vozes do Grande Além, Efigênio Vitor, que mediunidade é atributo peculiar ao psiquismo de todas as criaturas. Então, nós sabemos que muitos de nós vêm preparados desde o plano espiritual, assumindo esse compromisso, não é, de poder levar a mediunidade para o auxílio, para o trabalho, e muitos de nós, às vezes, falhamos. Voltamos ao mundo espiritual porque não fizemos aquilo que devia ou desistimos do trabalho. Então, nós sabemos que nós recebemos até um organismo preparado para isso. E, às vezes, deixamos de lado a oportunidade. Então, diz André Luiz, que mediunidade é talento comum a todos. Então, vamos observar que sintonia nós estamos entrando no nosso dia a dia. Se estivermos em dificuldade, é momento de estudo, de trabalho, de estarmos atentos ao que estamos ouvindo, vendo, falando, se nós não estamos deixando cair o nosso padrão mental, porque nós todos sintonizamos de alguma forma. Então, vamos ver sobre a mediunidade e trabalho. Lembrando 1 Coríntios, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, nós não temos que ter dúvida da importância do trabalho na nossa vida, sob todos os ângulos, não é? Então, ele cita bem que o trabalho não é vão no Senhor. O Espírito está aqui na Terra encarnado e ele precisa de atuar em trabalho sobre todos os ângulos, que essa é a proposta nossa. Aqui é uma escola, aqui é um hospital, é lugar de trabalho. Então, Emmanuel fala no Seara dos Médiuns: aperfeiçoemos a nós mesmos cada dia quanto seja possível, porquanto, para sermos intermediários fiéis entre ele, quer dizer, Jesus, e o mundo, só existe uma solução: trabalhar. Então, o trabalho é algo que nos dignifica. A nível intelectual, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade. E a nível da mediunidade como trabalho, nós vamos aprendendo a servir, a conviver, a estarmos uns com os outros, procurando somar e não dividir, a fazer o melhor. Tudo isso é trabalho, tudo isso é importante. E quando estamos ligados em grupos, é uma grande oportunidade esse trabalho, porque também aprendemos a conviver, a estar em equipe. E aí diz o livro ainda, Mediunidade e Evolução: o trabalho do médium, enquanto respirando o clima terrestre, na condição de encarnado, envolve 2 aspectos essenciais: a atividade propriamente dita, material, e a espiritual. Então, todos os 2 ângulos são ângulos importantíssimos.
o nosso corpo precisa de trabalho, a nossa mente precisa de trabalho. Então, sobre o aspecto material, no sentido da profissão ou de encargos domésticos, seja lá quais forem, né? Execução de deveres relacionados com a profissão que lhe assegurem a manutenção honesta. Isso é importante, é trabalhar os nossos valores, as nossas conquistas com seriedade. E o trabalho material, ele diz, é fator muito importante na vida do companheiro da mediunidade, preservando de tentações que o levaria em sucessos de ordem espiritual, pelo menosprezo aos valores eternos que lhe foram confiados. Então, quando nós estamos em trabalho, nós estamos com a mente ocupada, não temos a mente vazia, estamos desenvolvendo a nossa capacidade, estamos servindo em humanidade, porque o trabalho material, ele também leva à evolução das criaturas, à evolução do país e do nosso planeta. Então, nós não podemos menosprezar todos os valores que foram confiados até nós. E o trabalho espiritual, ele diz, no sentido da ação fraterna, no âmbito das tarefas, solidariedade humana, ajuda desinteressada a encarnados e desencarnados, socorro, enfim, aos necessitados do caminho. Então, vocês vejam bem, é um trabalho de fraternidade, de amor. Ninguém é obrigado a ir trabalhar numa mediunidade, de um trabalho na casa espírita, ou do trabalho de servir alguém. Não. Isso já é o despertar do nosso interior, da nossa fraternidade, da nossa solidariedade humana. É quando já buscamos servir ao semelhante desinteressadamente, ou no diálogo com os encarnados, desencarnados, ou com os encarnados. Enfim, é todos aqueles que buscam em nós um conforto, uma palavra amiga, ou ouvindo, ou quando nós levamos algo material. Toda forma de trabalho é importante. Nós estamos, assim, servindo e, certamente, quando é de coração, fazemos em nome de Jesus. Então, ele diz, atividade material e espiritual se completam. Lógico, estamos crescendo materialmente, podemos servir mais, né, desenvolvendo a nossa inteligência, não é? Então, nós estamos nos ajustando a um contexto de serviço de fraternidade. Então, ele fala, formam em síntese um conjunto de deveres santificantes e santificadores, que serão sempre em sua vida um elemento de resguardo e defesa, de amparo, de sustentação e de equilíbrio. Vocês vejam bem, quando nós estamos em trabalho, seja lá qual ele for, nós não temos tempo de ficar pensando em coisas que não têm sentido, em coisas que não são produtivas. Nós não alimentamos a nossa mente com coisas negativas, não é? Nós até esquecemos de problemas que aconteceram, que nos deixaram, às vezes, aborrecidos, e não damos tanta importância. Então, nós passamos a ter ali uma sustentação, um equilíbrio para a nossa vida, não é? Para o nosso dia a dia. Então, nós não podemos ter a mente vazia. Esse é um ponto importantíssimo, porque, senão, pela nossa sintonia, nós começamos a entrar em faixas de desequilíbrio. Quanto ao trabalho essencial, assistencial, é para o médium em particular e em geral para todos nós, fator, então, de garantia do amparo dos amigos espirituais. Por quê? Se estamos trabalhando no bem, nós estamos sintonizados com espíritos que querem a mesma proposta. Então, esse trabalho assistencial é essa garantia de que estamos ligados a bons amigos. E no trabalho material, o médium obtém o seu próprio sustento, seu e, naturalmente, da própria família. E isso é importantíssimo. Nós temos que zelar pela nossa família, por aqueles que dependem de nós, por aqueles que estão sob nossa responsabilidade.
Então, nós sempre recebemos o amparo do mundo espiritual quando estamos trabalhando seriamente, materialmente, com toda seriedade, com toda lisura, e quando trabalhamos na tarefa assistencial ou espiritual. A espiritualidade procura sempre nos dar recursos para que esse trabalho aconteça. Então, nesse trabalho espiritual, o médium recebe a nutrição de que carece para continuar a trajetória e ser feliz. O fortalecimento espiritual vem do trabalho, porque Jesus nos diz que eu sou o pão da vida, quer dizer, o alimento, não é? Então, esse fortalecimento, esse alimento espiritual que nós precisamos, nós vamos encontrar no trabalho, trabalho sério, né? Um trabalho de quem está buscando somar, porque também nós temos que pensar, vamos, às vezes, para uma atividade de trabalho e não vamos lidar bem com as pessoas, não vamos ter paciência, isso também desequilibra o trabalho, não é? Então, para que a gente receba essa nutrição que precisamos, nós temos que entender a nossa proposta dentro do trabalho. Emmanuel fala no livro Mediunidade e Sintonia. Se Jesus não parou em contemplação inoperante, transitando no serviço ao próximo, da manjedoura até a cruz, ninguém aguarde a visitação dos mensageiros divinos paralisando as mãos, na esperança sem trabalho e na fé sem obras. Então, nós sabemos que a fé sem obras é morta, não é? Nós podemos falar, tenho fé, mas ela exige ação. E ele nos mostra que Jesus não ficou nunca em contemplação inoperante. Ele estava sempre em ação. E isso é um exemplo para nós, não é? Nós não podemos paralisar as nossas mãos e achar que só por termos fé que as coisas chegarão até nós. É preciso atuar. Então, tarefa mediúnica, no fundo, ele diz, Emmanuel, é consagração do trabalho ao ministério do bem. O fenômeno dentro dela surge em último lugar, porque, antes de tudo, representa caridade operante, fé ativa e devotamento ao próximo. Essa frase do Emmanuel é importantíssima. O fenômeno dentro dela surge em último lugar. Então, é como nós falamos, aquela fase do deslumbramento, do fenômeno, aquilo para nós já passou, não é? Nós entendemos hoje a tarefa mediúnica com uma profundidade muito maior. É o trabalho em serviço do próprio, é a modificação íntima nossa, é servir ao mundo espiritual, é nos colocar à disposição de servir. Mas não é usar do fenômeno para curiosidade, para achar que os espíritos estão por conta de resolver os nossos problemas. Então, não é mais esse nosso processo. Isso é importantíssimo compreendermos, né? Então, ele mostra que o fenômeno dentro dessa tarefa, ele realmente é bonito, mas ele surge em último lugar, porque a caridade operante, né, é o que é processo nosso, é o trabalho para o próximo e para nós mesmos, porque quando nós estamos servindo, nós temos que lembrar que nós precisamos mudar também. Nós não estamos levando a palavra ao espírito desencarnado porque ele é mais necessitado do que nós. Nós temos um passado muito complexo e que nós precisamos também mudar. Então, a tarefa mediúnica exige de nós uma modificação. Ainda é dito que é preciso reverenciar o serviço, buscar o serviço, disputar o serviço e abraçar o serviço com espírito de renúncia em favor do próximo. Esse aspecto de renúncia em favor do próximo é quando nós estamos naquele processo assim, hoje eu não vou no trabalho não, porque ou eu estou desanimado, ou está muito calor, ou está muito frio, eu não tive ainda aquela capacidade de renúncia em favor do próximo, que precisa naquele momento, às vezes, mais do que eu.
sair do meu comodismo, não é? Sair dessa minha proposta de estar como só eu quero, é pensar no outro, é buscar o serviço, né? É abraçar o serviço, porque entendemos o que estamos fazendo. Então, o conhecimento evangélico doutrinário é de real utilidade no exercício mediúnico para que se converta em missão de auxílio ao próximo. Então, quando nós começamos a entender o evangelho e a doutrina, nós começamos a dar uma conotação diferente no trabalho da mediunidade. Por isso que nós trabalhamos tanto, principalmente nosso trabalho com união, de desenvolver nas pessoas essa vontade de estudar o Evangelho, de compreender o Evangelho, porque aí nós vamos mudando a nós mesmos e vamos servindo melhor, com certeza, porque temos que colocar a moral do Cristo no nosso coração. Aí nós começamos a entender essa missão do auxílio ao próximo. E ainda Peralva diz que o conhecimento das lições do Evangelho coloca amor no coração do médium. Quem ama, serve. Quem serve, ajuda. Quem ajuda, sustenta. Quem sustenta, ampara. E quem ampara, orienta. Então, vocês começam a perceber a modificação íntima que nós passamos a ter quando entendemos o amor no coração e, particularmente, para trabalhar para o próximo, não é? Se eu amo verdadeiramente o meu próximo com fraternidade, eu vou servir de uma forma diferente, eu vou ajudar diferente, né? Eu vou amparar com outro espírito, eu vou orientar melhor, porque eu também estou me modificando, eu também estou buscando o evangelho no meu coração. Então, nós vamos entendendo que mediunidade e vida. O que isso vai dizer para nós? Vamos lembrar aqui primeiro João 3,16. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, olhe bem, a postura nossa perante a vida, não é? É o amor na sua essência maior, que é dar a vida em bondade, em amparo, em sustentação para aquele que precisa. Porque quando nós fazemos um bem para o outro, nós recebemos também esse bem de volta, com toda certeza. Mas eu só começo a entender isso quando eu abro o meu coração para o próximo, entendendo que ele é um irmão como eu sou, irmã dele, e que ele é alguém necessitado como eu também sou. Então, eu começo a entender a mediunidade, entender vida. O meu complexo é tão complexo entender mediunidade e vida. Mas é isso, é a caminhada nossa, né? É dar a vida nesse sentido de amar a todos fraternalmente. Então, diz o Pedro de Camargo, no livro Mestre da Educação, que a vida tem uma finalidade clara e positiva, que é a evolução. E essa se processa nos seres conscientes e responsáveis, mediante renovações íntimas, constantes e progressivas. Semelhante fenômeno denomina-se educação. Então, o que ele quis dizer com isso? Nós estamos encarnados, né, com a nossa finalidade de evolução, mas não viemos aqui para ficar estagnados. Nosso processo é de crescer, e para isso nós temos que nos educar. Esse é o processo em todos os sentidos, não é? A educação é a base do nosso crescimento como espírito. Por isso nós precisamos tanto da moral do Cristo, que ali está o roteiro, né? Que pode nos levar a uma caminhada muito mais segura, porque é a proposta correta, é a educação do espírito.
é a educação de nós mesmos. Então, a finalidade da vida, como ele diz, é clara e positiva, é evolução. Nós estamos aqui de passagem, mas somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, nós continuamos, levamos a nossa bagagem conosco. E que ela seja sempre uma bagagem positiva, de renovação, de crescimento, de progresso, que para isso estamos encarnados. Diz André Luiz, no livro Libertação, que a vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade. E a ela ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor, e sim a moldagem viva do céu no santuário do Espírito. Então, vocês veem que todos trazendo essa mesma proposta da educação dentro dessa nossa capacidade de viver, de crescer e de crescer na mediunidade, porque é um trabalho constante nosso esse de educação, porque ele fala, ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor, e sim a moldagem viva do céu no santuário do Espírito. Então, nós somos espíritos imortais, nós somos filhos de Deus, nós temos uma proposta, que é a proposta do crescimento. Então, aqui é o lugar do trabalho, do aprendizado, da escola, e é o campo que nós temos de educação maior. E não podemos perder a oportunidade desse estágio educativo, como ele diz, dentro da eternidade. Porque nossa proposta é de ser feliz, mas a felicidade que nós buscamos, nós temos que trabalhá-la dentro de nós. E como que nós vamos trabalhar essa felicidade, a não ser nos educando para buscar esse caminho de felicidade? É nos educando, é superando a nós mesmos aqui na vida. Então, a vida integral, diz Emmanuel, não é existência terrestre, repleta de vicissitudes sem conta. É a glorificação do amor, da atividade, da luz, de tudo quanto é nobre e belo no universo. E a consciência é o lado que liga cada espírito a esse nec plus ultra, que ele diz em latim, que quer dizer não mais além, que denominamos a eternidade. É belíssima essa colocação de Emmanuel, que está no livro Emmanuel, né? Então, a vida integral não é existência na Terra. Aqui nós temos vicissitudes, né? Mas a oportunidade do trabalho, do crescimento, que ele diz, é a glorificação do amor, da atividade, da luz, porque nós somos aquela lâmpada que estamos ainda com aquela sujidade do lado de fora e cada dia limpando ela um pouquinho para deixar esse raiozinho de luz que temos um pouco dentro de nós já refletir. Então, ele fala de tudo quanto é belo e nobre no universo, não é? Então, é essa a proposta, eternidade. Caminhar na vida, crescer para a eternidade. Essa é a nossa proposta e espírito. Então, em Conduta Espírita, ele mostra que a mediunidade nunca será talento para ser enterrado no solo do comodismo. É ação, é trabalho. Conversar sobre fenômenos mediúnicos e princípios espíritas apenas em ambientes receptivos. Prosseguir sem vacilações no consolo e no esclarecimento das almas, esquecendo espinheiros e pedras do vale humano, para conquistar a luz da imortalidade que fulgura nos cimos da vida. O seareiro do Cristo é sempre servo e servo do amor. A oração é luz na alma, refletindo a luz divina. Isso está em Conduta Espírita. Então, mediunidade tem que ser trabalhada em nós e prosseguirmos sem vacilação, nesse consolo, no esclarecimento das almas. E como ele fala, esquecendo as lutas, as dificuldades, os tropeços que fazem parte do caminho, que até para nós é um aprendizado, porque cada dificuldade, tropeço que nós superamos,
nós crescemos um pouco, aprendemos um pouco mais, não é? É buscar, então, essa luz da imortalidade que nós precisamos, usando sempre da oração, que é a luz da alma. Então, nós falamos do trabalho como sustentação, e a oração e a vigilância que o médium precisa para dar continuidade a esse trabalho. Então, em Missionários da Luz, André Luiz diz que a vida é uma sinfonia perfeita. Ficou bonito essa colocação de André Luiz, não é? A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la, no círculo das notas que devemos emitir para sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. Então, o que ele quis dizer com isso? Quando nós desafinamos na nossa vida, e quando poderíamos estar numa sintonia bem mais equilibrada, o que acontece? Nós desafinamos, erramos, e depois vamos ter que consertar. Ele fala, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição. Então, refazer é muito mais difícil do que fazer. Então, precisamos estar vigilantes e alertas na vida para não quebrarmos essa sintonia perfeita, buscarmos um caminho mais equilibrado, para que em novas encarnações nós não tenhamos que recompor com a vida de uma forma tão pesada. Nós ainda temos dificuldades, né? Nós oscilamos, nós ainda não temos aquele equilíbrio total todo dia como gostaríamos, mas estamos aqui nessa busca de conseguir isso, de superar a nós mesmos para não desequilibrarmos nessa sintonia que a vida busca, né? Que essa sintonia que é uma harmonia, como ele diz, é uma sinfonia perfeita, não é? É essa a nossa meta de buscar na vida. E quando nós estamos nesse equilíbrio perante a vida, o nosso trabalho em mediunidade é muito diferente. Nós vamos produzir mais, nós vamos ter a presença de amigos espirituais que também querem essa proposta, que também estão na busca dessa mesma proposta. Então, nós somos auxiliados também, para que a gente consiga fazer isso. Então, nós não podemos esquecer que o equilíbrio nosso é uma busca de estar numa sintonia equilibrada, e aí nós buscamos os amigos espirituais para nos ajudar com muito mais facilidade. Entramos em sintonia com amigos do bem, e não com aqueles que querem nos prejudicar. Então, nós temos que buscar isso no nosso dia a dia, é a nossa luta. É a nossa luta. Então, para sermos médiuns mais eficientes no trabalho, nós precisamos trabalhar conosco, com o nosso íntimo, não desafinarmos, né, perante a proposta da vida, porque ele, como falou, senão nós vamos ter que voltar, né, que é mais complexo na outra encarnação, quando voltarmos e temos que recompor com tudo isso que nós desarmonizamos. Nós já desarmonizamos muito no passado. Então, hoje temos informação disso. Então, nós hoje temos que nos esforçar para não cairmos nos mesmos erros e nem criarmos erros maiores. Essa é a nossa luta. Não é simples, mas é a busca que precisamos para não desequilibrarmos nessa sinfonia da vida, que ele fala que a vida é uma sinfonia perfeita, né? Ela busca isso, esse equilíbrio, mas não podemos desafiná-la. Então, diz Emmanuel Infante Viva, que viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Aí está o desafio. Como nós falamos, viver é, como ele diz, é fácil, né? Todos nascemos, estamos aqui, estamos vivendo. Mas o que nós estamos fazendo na nossa vida? O que nós estamos proporcionando a nós mesmos para o nosso crescimento?
e se nós crescermos, nós seremos trabalhadores mais eficientes na doutrina, na área da mediunidade, seremos criaturas melhores, que vamos refletir algo de melhor para aqueles que estão ao nosso lado, não é? Porque nós refletimos. Se nós não estamos bem, nós refletimos uma vibração não muito agradável, que aqueles mais sensíveis percebem quando estão ao nosso lado, não é? Então, nós não estamos aqui só para viver. Vamos pensar um pouco mais, vamos viver em paz, vamos viver de uma forma mais produtiva, mais equilibrada. Aí nós vamos refletir melhor, né? E vamos crescer como espíritos. Então, mediunidade e luz. Viver, então, nós observamos, né, que vivemos, mas qual é a qualidade que nós estamos dando à nossa vida? O que é que nós estamos fazendo dela, se nós queremos refletir um pouco, se queremos ser uma luzinha ainda pequena, acanhada, mas que já podemos ser. Então, vamos lembrar de Mateus quando diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, olhem bem a nossa responsabilidade como espíritos. Vós sois a luz do mundo. Então, a nossa proposta é de refletir, é de fazer luz, né? E como ele fala aqui, nós não podemos ficar escondendo, né, a nossa luz. Nós temos que colocar num lugar mais alto, para que ilumine a todos, para que todos possam ver essa luz, para que ela possa resplandecer diante dos homens, né? E para que eles vejam as nossas boas obras. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Vocês imaginem no nosso mundo menor familiar, quando às vezes nós falamos alguma coisa por uma criança, damos uma proposta de ensino, mas nós refletimos outra coisa porque fazemos diferente. Então, a nossa luz não está refletindo como deveria refletir, não é? Nós precisamos de boas obras para que ela possa refletir de uma forma que vai clarear aqueles que estão à nossa volta. Então, quando nós estamos trabalhando o nosso íntimo, nós temos que pensar nisso. Nós somos luzes, pequenas luzes que somos agora, mas que refletem e deixam a marca por onde passa, não é? Imaginem bem na nossa família, no nosso lar, o que nós estamos refletindo de bom? Que exemplo que eu estou passando? Imaginem trabalhando na mediunidade, não é? Nós vamos falar para um espírito alguma coisa que nós não fazemos. Mas qual que seria a nossa postura ali de conforto? É de dizer para o espírito: eu também estou me esforçando para fazer isso que é a proposta do Evangelho. Mas para isso eu tenho que estar me esforçando. Eu tenho que estar verdadeiramente me esforçando para poder fazer com que essa luz brilhe. Senão, quando eu dialogar na mediunidade com o espírito, eu não vou ter credibilidade. Não é porque eu falo uma coisa e faço outra. Então, eu tenho que me esforçar. Então, fazer com que essa luz brilhe está na nossa mão numa proposta de esforço, de determinação e de mudança, porque nós refletimos. É interessante que, às vezes, nós estamos conversando com uma pessoa que conhecemos a primeira vez e falamos assim: nossa, eu senti bem perto daquela pessoa. Quer dizer, ela me refletiu alguma coisa de bom. Isso daí é importante observarmos. Então, ainda
Peralva diz no livro, Evangelho e Espiritismo estimulam os sentimentos de fraternidade, exortando o medianeiro a amar o próximo como a si mesmo. E o médium fraterno serve cada vez mais, despreocupando-se de si mesmo, de seus interesses, para que haja felicidade no coração de outrem. Evangelho e doutrina espírita são luz no caminho do médium. Então, é uma luz porque clareia o nosso íntimo, mostrando aquilo que precisamos. O Evangelho conduz a nossa caminhada. A doutrina espírita está aí nos alertando e mostrando ao médium qual que é o caminho seguro. Nós temos N obras para isso, né? Largarmos a ideia do miraculoso, do fenômeno de resolver a minha vida, mas que a proposta da Então, a proposta do Evangelho e da doutrina espírita mostra que é luz no caminho do médium. Então, nós temos que estudar verdadeiramente o Evangelho e conhecer a doutrina espírita e estudar antes de praticarmos a mediunidade. É a teoria que nós precisamos para ter um trabalho seguro que possa refletir luz no caminho das criaturas. Ainda Emmanuel, em Mediunidade e Sintonia, diz que ninguém dispõe da luz que não acendeu em si mesmo. No entanto, nenhum de nós está desvalido de recursos a fim de iluminar-se. Ante a dificuldade, servir. Diante da incompreensão, servir mais. Do trabalho, nasce a luz para o caminho. Então, é isso. Ninguém dispõe da luz que não acendeu em si mesmo. Que a nossa luz possa ser fraquinha, mas nós não estamos, como ele diz, sem recursos para poder fazer com que essa luz brilhe, para que essa luz reflita, né? Para que a mediunidade possa refletir de uma forma mais brilhante. Mas depende desse médium, o que ele está fazendo com essa mediunidade. Então, ele mostra novamente que o trabalho é esse. Tem dificuldades, vamos servir. Tem dificuldade de incompreensão, de convivência, vamos servir mais. Porque é desse trabalho que nós vamos superando a nós mesmos e as nossas dificuldades. Então, diz o livro Encontro Marcado, Emmanuel fala que terás a mediunidade por flama de amor e serviço, abençoando e auxiliando onde estejas, em nome da excelsa de providência, que te fez semelhante concessão por empréstimos. Olha bem, o que nós recebemos por empréstimo? A oportunidade do trabalho da mediunidade. E nos dias em que esse ministério de luz te pese demasiado nos ombros, volta-se para o Cristo, o divino instrumento de Deus na terra, e perseverarás feliz, que o coração crucificado por devotamento ao bem de todos, conquanto pareça vencido, carrega em triunfo a consciência tranquila do vencedor. Então, ele mostra que recebemos essa mediunidade, né? Esse trabalho que ele fala por flama de amor e serviço. Então, não vamos perder essa oportunidade, que ele fala que esse ministério de luz é ministério de luz. Mesmo que esteja difícil ou que não seja fácil por N situações da vida, mas vamos voltar a mente para o Cristo e vamos confiar, né? Da oportunidade que nós temos e que não podemos perder para emitir luz. Então, o nosso objetivo, diz Emmanuel, é buscar a luz do Espírito, que flui da lição que se derrama da vida maior, e não no garimpo de fenômenos de artifício, impressionando a imaginação, sem proveito real para ninguém. Então, vocês veem que vários autores que nós passamos aqui, André Luiz, Emmanuel, vários deles mostram
que esse objetivo de buscar a luz não está no fenômeno, no garimpo do fenômeno, não é? Mas sim em algo que tem que ser de proveito real, né? Tem que ter um proveito real, tem que ter uma objetividade, tem que ter um fim educativo, que é esse o objetivo de buscar a luz. E o médium, para servir a Jesus de modo eficiente e positivo no campo da humanidade, precisa afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à própria melhoria, a fim de que se faça filtro de luz e paz, elevação e engrandecimento para a vida e para o caminho das criaturas. Então, ele aqui quase que faz um fechamento disso, né? Ele mostra da instrução, da educação, do conhecimento, do preparo que nós precisamos ter para, primeiro, a própria melhoria, para que a gente faça luz e paz. Porque como que eu vou levar a paz para alguém se eu também estou com o meu coração completamente sem paz? Não é? Então, aí nós não conseguimos passar aquilo que nós não temos. Então, nós precisamos disso. Ele fala, afeiçoar-se a isso, é a educação nossa, é o conhecimento através do preparo que a mediunidade nos mostra, né? E a própria melhoria íntima, porque aí nós temos que fazer um caminho seguro para esse trabalho. Nós não podemos trabalhar em mediunidade sem saber o que estamos fazendo, não. É uma responsabilidade muito grande. Nós vamos chegar no mundo espiritual e falar, fizemos o quê daquela oportunidade que chegou às minhas mãos e que eu me comprometi, na maioria das vezes, antes de reencarnar, e eu não consegui fazer nada e nem um filtrozinho de luz e paz, porque eu não consegui para mim. Se eu não fiz para mim, eu não consegui passar para o outro. Então, nós precisamos crescer em espírito. Não é só ter a mediunidade, é fazer esse trabalho interior. É preciso conhecer a nós mesmos. O conhece-te a ti mesmo é muito importante, porque nós vamos saber aonde que está o nosso ponto frágil, onde que está a nossa dificuldade maior. É ali que eu tenho que começar a trabalhar, para que eu possa servir. Porque senão eu vou achar que só por ter a mediunidade eu estou pronto, eu posso trabalhar. E não é assim. Não é assim. Nós temos que fazer esse trabalho paralelo. Estudar a mediunidade, entender dentro do processo da doutrina espírita, estudar o evangelho, que a doutrina espírita abriu um campo, um horizonte para compreendermos o evangelho. Compreendendo o evangelho, nós vamos introjetando em nós mesmos e melhor praticando na nossa vida, não é? E quando nós começamos a conseguir isso, nós vamos conseguindo a nossa própria melhoria. Aí sim, nós começamos então a fazer um pouco de luz, a vivenciar aquilo que nós estamos propondo, que é a melhoria do espírito. Eu tenho que vivenciar isso, que ele fala que é elevação e engrandecimento para a vida e para o caminho das criaturas. Aí eu estou crescendo. Então, nós vamos ver a mediunidade num campo completamente diferenciado do fenômeno, do que só o que o Espírito vem me contar ou que eu quero saber. Não é mais isso no nosso processo, não é? Então, ele diz, libertemos a claridade que jaz enclausurada em nossos corações e sigamos adiante. Há mentes encarceradas na sombra, rogando luz. Então, nós temos que libertar a claridade, como ele fala, que ainda está fechada em nós. É porque nós precisamos fazer com que essa luz apareça. Resplandeça a vossa luz. E por quê? Porque precisamos também ajudar, como ele diz, mentes encarceradas na sombra, que rogam luz. Nós precisamos colocar a nossa em atividade. E tem mentes encarceradas precisando ainda de mais luz. Se já temos um pouco, temos que deixar com que isso resplandeça.
mas temos que fazer um esforço muito grande para essa luz ser constante. Então, chegando no nosso final aqui, nós queríamos lembrar muito o que Emmanuel fala em Seara dos Médiuns, que não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros a teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Então, essa primeira frase diz tudo para o médium. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Isso é importante porque muitas vezes nós ficamos elogiando médiuns, endeusando, como se eles fossem criaturas diferentes, né? Por ele ter, às vezes, uma mediunidade mais ostensiva, nós endeusamos aquela criatura. Mas é preciso saber que a mediunidade é algo de todos. Mas o que nós estamos fazendo com ela? Aí é que está a diferença. Aí é que está o diferencial dentro do trabalho. Então, nós temos que utilizar a mediunidade, né? Ajudando, educando, amparando e servindo ao semelhante. E não é fazer daquilo uma vaidade para que venhamos depois a falhar. Porque muitas vezes a vaidade leva o médium a falhar. O médium, às vezes, que não aceita uma informação de um dirigente que procura ajudar, que procura o auxiliar, que entra o orgulho nesse contexto. Então, ele, às vezes, vai colocar o trabalho da mediunidade em xeque, não é? Porque, às vezes, ele entra no orgulho, entra na vaidade e começa até a dar campo a espíritos que querem derrubar o médium e o trabalho. Então, o que vai distinguir o trabalho dele é a humildade, é a aceitação, é a compreensão, e não é porque eu sou médium, eu faço assim, eu quero assim. Então, não é a mediunidade que te distingue, é o que fazes dela. Então, esse trabalho íntimo que nós precisamos fazer conosco é para que a gente possa servir melhor, né? Esse trabalho que a gente tem que fazer primeiro no íntimo, nessa terra íntima do nosso coração, é o primeiro ponto. Entendendo o mecanismo da vida. Por que nós estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, e por que a mediunidade nessa nossa oportunidade de vida? Para que a gente possa resplandecer a nossa luz. E a nossa luz, por menor que seja, que já possa ajudar um pouco ao semelhante. E como termina Emmanuel dizendo, né? O bem que fizeres retornará dos outros a teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Porque aquilo que fazemos aos outros, nós recebemos em troca, não é? A espiritualidade tem um trabalho enorme conosco, uma paciência enorme conosco, e o pouco que nós fazemos de bem, nós recebemos muito mais pela misericórdia do alto. Às vezes é pouco da nossa parte, mas a misericórdia é muito grande. É como ele falou, é a bênção de Deus a brilhar sobre ti. Então, que nós façamos reflexão dessas palavras dos amigos espirituais que não são nossas, né? Que é de Emmanuel, que é de André Luiz, que é de todos os companheiros que se dedicam a nos mostrar o melhor caminho a seguir, porque essa é a proposta para nós, espíritos imortais. Que fique aí, então, a colocação para que todos possam, então, aproveitar e refletir. Nós agradecemos, Ruth, pelos momentos de reflexão, muito oportuno, e que com certeza vem trazer a todos nós, né, essa oportunidade de
aprendizado e de crescimento com equilíbrio. Muito obrigada. Senhor Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, buscando o nosso aprimoramento espiritual, quanto trabalhadores da mediunidade. Faça, Senhor, que estes momentos possam refletir em nosso íntimo, nos despertando para a responsabilidade assumida quando da nossa preparação encarnatória. Sabemos, Senhor, que somos ainda muito imperfeitos, mas que as oportunidades que nos são dadas são alavancas para o nosso progresso, que possamos aproveitá-las e fazer com que o nosso caminho seja repleto de luz e paz, onde quer que nós transitemos. Que os teus benfeitores espirituais nos auxiliem a manter um propósito firme de servir na sua seara, para que juntos possamos seguir as tuas pegadas, Senhor. Trilhando um caminho de amor e de caridade para com todos que encontrarmos no caminho. Que a tua paz nos envolva e nos impulsione a seguir em frente, firmes no propósito de servir. Que assim seja.